O silêncio sobre os outros e sobre o que não nos diz respeito. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não são necessárias muitas pessoas ouvindo e repassando histórias para que elas se modifiquem totalmente da versão inicial. O efeito avalanche. A palavra lançada ao vento é como uma pedra jogada no cume de um monte gelado. Dependendo de como ela o atinja, irá provocar uma avalanche que destruirá tudo que estiver à sua frente. Uma língua afiada é a única ferramenta que se afia ainda mais pelo uso constante. Washington Irving, de 1783 a 1859. Se você inicia um boato ou faz um comentário maldoso sobre alguém, uma energia de destruição forma-se dentro de você. Por outro lado, se você escuta um comentário ruim sobre alguém, estará recebendo uma energia de destruição. A partir daí, 3 coisas poderão acontecer e dependerão de você: receber esta energia e potencializá-la para o mal, receber esta energia e neutralizá-la, receber esta energia e modificá-la para o bem. Não levante suspeitas sobre quem quer que seja. Se você diz a alguém que acha que fulano poderia ser o responsável por determinado fato, este alguém que ouviu sua história poderá passá-la para frente assim: estão falando que foi fulano que fez aquilo. A partir daí, o que era achismo torna-se verdade no entender de quem ouviu. E esta história passa a ser contada como real e, o que é pior, com pontos a mais. Devemos aprender com as inúmeras histórias onde alguém foi difamado ou injustiçado. Vemos na mídia, com terrível frequência, casos onde uma suspeita é tratada como a solução de um crime. Nestes casos, quase sempre, a língua sem controle é a maior vilã, pois o que passamos como suspeita ao nosso vizinho, ele repassa como verdade ao seu outro. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. C. Torres Pastorino. Minutos de Sabedoria. Algumas pessoas têm a estranha mania de não conseguirem ficar em silêncio. Quando estão na companhia de alguém e não há mais assunto, contam coisas que não devem de si próprias e de outros que não estejam presentes. Pratique o silêncio por meio de meditações e orações, mas também o pratique em suas relações pessoais. Ninguém irá amá-lo mais só porque você tem sempre algo para contar ou comentar sobre os outros. O exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. William James, de 1842 a 1910. Quando você se nega a transmitir um boato sobre alguma pessoa, você captura para si a energia de destruição que aquele boato poderia causar em sua vítima. Dentro de você, esta energia reverte-se em um poder de construção, trazendo-lhe mais forças, mais felicidade e inúmeras bênçãos. Tenha em mente que seu silêncio possui uma gigantesca energia de realização. Sua boca, um imenso poder de destruição. Mas o inverso pode ser verdadeiro. Artistas e pessoas que encontram-se constantemente na mídia devem ser mais cautelosos ainda quanto ao que falam. Vemos constantemente situações de leve trás, onde jornalistas inescrupulosos dizem que fulano falou alguma coisa sobre ciclano e aguardam uma resposta que certamente será levada aos ouvidos daquele fulano e que novamente voltará para o tal ciclano, em um ciclo sem fim. Será mesmo que as palavras ditas por um e outro foram exatamente repetidas sem que houvesse mudanças nos termos ou mesmo na entonação? O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas.
Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, alegria e bem-estar. C. Torres Pastorino. Minutos de Sabedoria. Muitos irão contar-lhe seus segredos com a intenção de que você retribua contando-lhes os seus. Cuidado! Da mesma forma que lhe revelam suas próprias intimidades e mazelas, poderão revelar as suas a outros. Alimente seu corpo com alimentos equilibrados e saudáveis. Alimente sua alma e a alma das pessoas com palavras equilibradas e saudáveis. Modere no comer, modere no falar. É preciso controle no que entra e no que sai de sua boca. Se você come muito, irá absorver e acumular gorduras decorrentes deste excesso. Entretanto, as vitaminas e outros micronutrientes importantes, que possuem um limite de absorção por seu organismo, poderão não ser aproveitados. Da mesma forma, as palavras, quando proferidas em excesso, podem trazer coisas boas, mas que serão diluídas por palavras desnecessárias. Fale pouco, mas fale o essencial. Guarde a energia de suas palavras e acumulará a energia do silêncio na forma de uma boa energia interior. O poder que nossas mentes podem possuir ainda não foi mensurado, mas chegará o dia em que conseguiremos estimular áreas cerebrais não bem desenvolvidas, e aí seremos capazes até de voar. Isto mesmo, voar como os pássaros, entretanto, sem ter asas e utilizando somente o nosso poder mental. Se você obtivesse este poder hoje, o que você faria? A quem contaria? Por quanto tempo silenciaria ou guardaria segredo sobre este poder? Esta resposta não tem gabarito, mas responde sobre o que pode existir de energia em você. Achismos e suposições podem se tornar boatos que jamais serão totalmente desmentidos perante toda a sociedade. Seja sempre a última estação de comentários maldosos e sem veracidade. Não faça vítimas com sua língua. E não seja você também uma vítima de sua própria. Tenha em mente que a internet veio a facilitar, em muitos aspectos, a vida do ser humano. Entretanto, facilitou também a proliferação de boatos, inverdades ou verdades que não nos dizem respeito. A regra da última estação vale mais do que nunca para esta grande rede mundial. Não faça insinuações ou use entonações que possam provocar dúvida em quem ouvi-lo. Pior do que falar dos outros é a covardia de jogar para seu ouvinte a missão de compreendê-lo. Exercite o silêncio. Sinta o grande prazer de não se manifestar imediatamente, sem antes medir e avaliar o que deve dizer. Se não souber o que falar, mantenha-se calado. Tenha em mente que aquele que abusa do direito de falar, ignora os deveres de calar e perde as oportunidades para aqueles que sabem ouvir, guardar e aguardar. Se uma piscina está seca e não há água, você a enche com entulhos? Se você não tem mais assunto em uma conversa, não preencha este vazio com palavras que tratem de coisas ruins. Aprenda a utilizar o silêncio como forma de captar e fortalecer sua energia interior. Muitos, por sentirem-se frustrados ou fracassados, passam a vida vendo e falando apenas os pontos negativos das pessoas. Esta é a forma que encontraram para minimizarem seus próprios defeitos. Entretanto, a partir do momento em que esta postura se altera, ou seja, que começam a exercitar o ver e o falar bem dos outros, imediatamente começam a enxergar seus próprios valores e sua relação com a vida melhora, assim como aumentam as perspectivas de sucesso e realização pessoal. Falar mal de quem não se conhece é uma epidemia mundial. Não tente conhecer uma pessoa por sua aparência, muito menos falar sobre ela se não a conhece a fundo. O padrão facial de algumas pessoas pode fazê-lo a não ir com a cara, pré-julgando-as, na maior parte das vezes, equivocadamente. Várias características faciais, como caninos salientes e biprotusão dento-alveolar, pessoa bicuda, podem deixar alguém com cara de poucos amigos. Entretanto, engana-se quem acha que a beleza é o reflexo do coração.
Portanto, silencie-se. Não julgue ou fale mal de uma pessoa por causa de sua face ou porque ela nunca sorri. Pode ser timidez, podem ser seus dentes, pode ser seu enredo de vida. Vencer o impulso de falar coisas ruins é uma grande vitória. Toda grande vitória, justa e perfeita, carrega consigo o poder de nos energizar. Carrega o poder da conquista da felicidade. Tenha em mente que quem cresce valorizando as palavras aprende a poupá-las, armazenando-as em forma de energia interior, a energia do silêncio. Quando você fala mal de alguém, o que chega ao ouvido de quem você difamou é sempre mais grave do que aquilo que realmente saiu de sua boca. Por outro lado, quando se elogia alguma pessoa que está ausente, o que chega ao ouvido desta que foi enaltecida tem muito mais poder. Falar bem das pessoas em sua ausência o torna um para-raios de boas energias, pois o olhar de quem foi digno de suas boas palavras sempre lhe será de gratidão e respeito. Mas, apesar de tudo, a frase "quanto menos falar, melhor" não deve ser, jamais, seu lema de vida. Muitas vezes, não devemos nos calar. Calar-se pela omissão e perante as injustiças é deixar que a energia de destruição continue sua viagem rumo à devastação que poderá promover. Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estremecedor silêncio dos bondosos. Martin Luther King, de 1929 a 1968. Quando você se cala perante assuntos que deveria se manifestar, a energia do seu silêncio não é boa e fica engasgada dentro de você. Como não houve uma neutralização, nem uma modificação daquela energia destrutiva que passou por você ou esteve ao seu alcance, então parte desta irá contribuir para te afetar por meio de autopunições inconscientes, doenças, acidentes, etc. Pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. Abraham Lincoln, de 1809 a 1865. E, para terminar, lembre-se da consagrada frase de direito ao silêncio e direito à não autoincriminação utilizada nos meios policiais e que deveria ser utilizada não somente por aqueles que, por algum motivo, devem explicações à justiça. Você tem o direito de ficar calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra forma altamente clara, repetitiva e imperativa a importância do silêncio e dos segredos e que a língua é uma lança de duas pontas. Assim como a certo inimigo, pode ferir o portador que não possui habilidade para manejá-la. Aprenda com estes curtos, porém sábios versículos. Se pudesseis guardar silêncio, tomar-vos-iam por sábios. Jó, capítulo 13, versículo 5. Guarda tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Salmo 33, 14. A boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime justiça. Salmo 36, 30. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço, sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Salmo 37, 14 e 15. Disse-me comigo mesmo, velarei sobre os meus atos para não mais pecar com a língua. Porei um freio em meus lábios enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salmo 38, 2. Estou no meio de leões que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como unhas e flechas. Suas línguas como espadas afiadas. Salmo 56, 5. Eles aguçam suas línguas como espadas, desferem como flechas palavras envenenadas para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, nada temendo. Salmo 63, 4 e 5. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida. Salmo 119, 2. Livrai-me daqueles que tramam o mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam nos lábios veneno viperino.
Salmo 139, 3 e 4. Que não levantem a cabeça os que me cercam, sobre eles recai a malícia de seus lábios. Não terá duração na terra a má língua. Salmo 139, 10 a 12. Preserva tua boca da maldade, longe de teus lábios a falsidade. Provérbios 4, 24. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. Provérbios 10, 14. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Provérbios 10, 31. Com os lábios o hipócrita arruína o seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Provérbios 11, 9. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda silêncio. Provérbios 11, 12. O perverso trai os segredos, enquanto o coração leal os mantém ocultos. Provérbios 11, 13. As palavras dos ímpios são ciladas mortíferas, enquanto a boca dos justos os salva. Provérbios 12, 6. O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Provérbios 12, 18. O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama sua própria loucura. Provérbios 12, 23. Quem vigia sua boca guarda sua vida. Quem muito abre, seus lábios se perde. Provérbios 13, 3. A quem parece rico, não tendo nada. A quem se faz de pobre e possui copiosas riquezas. Provérbios 13, 7. A boca do nécio encerra a vara para seu orgulho, mas os lábios do sábio são uma proteção para si mesmo. Provérbios 14, 3. A sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento. A loucura dos insensatos consiste na fraude. Provérbios 14, 8. A língua dos sábios ornamenta a ciência. A boca dos imbecis transborda loucura. Provérbios 15, 2. A língua sã é uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração. Provérbios 15, 4. Os lábios do sábio destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Provérbios 15, 7. Saber dar uma resposta é fonte de alegria, como é agradável uma palavra oportuna. Provérbios 15, 23. O coração do justo estuda a sua resposta. A boca dos maus, porém, vomita o mal. Provérbios 15, 28. Cabe ao homem formular seus projetos em seu coração, mas ao Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16, 1. O perverso cava o mal. Há em seus lábios fogo devorador. O perverso excita questões, o detrator separa os amigos. Provérbios 16, 27 e 28. O homem de coração falso não encontra felicidade, o de língua tortuosa cai na desgraça. Provérbios 17, 20. O que mede suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Provérbios 17, 27. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. Provérbios 17, 28. A boca do tolo é a sua ruína. Seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. Provérbios 18, 7. Quem responde antes de ouvir passa por tolo e se cobre de confusão. Provérbios 18, 13. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto dos lábios ele se farta. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão dos seus frutos. Provérbios 18, 20 e 21. Há ouro, a pérola em abundância. Joia rara é a boca sábia. Provérbios 20, 15. O mexeriqueiro trai os segredos. Não te familiarizes com o falador. Provérbios 20, 19. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia.
Provérbios 21, 23. Não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de suas palavras. Provérbios 23, 9. Maçãs de ouro sobre prata gravada. Tais são as palavras oportunas. Provérbios 25, 11. Um espinho que cai na mão de um embriagado. Tal é uma sentença na boca dos insensatos. Provérbios 26, 9. A língua mendaz odeia aqueles que ela atinge. A boca enganosa conduz à ruína. Provérbios 26, 28. Não te gabes do dia de amanhã, porque não sabes o que poderá engendrar. Provérbios 27, 1. Que seja outro que te louve, não tua própria boca. Um estranho, não teus próprios lábios. Provérbios 27, 2. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios 27, 9. Viste um homem precipitado no falar. Há mais esperança num tolo do que nele. Provérbios 29, 20. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para estar calado e tempo para falar. Eclesiastes 3, 1 a 7. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Eclesiastes 9, 17. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. Eclesiástico 1, 30. Não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias e não atraias sobre tua alma a desonra. Eclesiástico 1, 37 e 38. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. Eclesiástico 3:31. Pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Eclesiástico 4:29. Não sejas precipitado em palavras e, ao mesmo tempo, covarde e negligente em tuas ações. Eclesiástico 4:34. Se tiveres inteligência, responde a outrem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. Eclesiástico 5:14. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Eclesiástico 5:15. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Eclesiástico 8:4. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Eclesiástico 8:22. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Eclesiástico 9:24. Um grande falador é coisa terrível na cidade. O homem de conversas imprudentes torna-se odioso. Eclesiástico 9:25. Não censures ninguém antes de estares bem informado. E quando tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Eclesiástico 11, 7 a 9. O olhar do invejoso é mau. Ele desvia o rosto e despreza sua alma. Eclesiástico 14, 8.
O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. Eclesiástico 14, 9. O olhar maldoso só leva ao mal. Não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Eclesiástico 14, 10. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Eclesiástico 18, 19. Não repitas uma palavra dura e maldosa e não serás prejudicado. Eclesiástico 19, 7. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa-a dentro de ti. Fica seguro de que ela não te fará morrer. Eclesiástico 19, 10. Por causa de uma palavra irrefletida, o tolo estorce-se de dores, como uma mulher. Eclesiástico 3, 31. Pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Eclesiástico 4, 29. Não sejas precipitado em palavras e, ao mesmo tempo, covarde e negligente em tuas ações. Eclesiástico 4, 34. Se tiveres inteligência, responde a outrem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. Eclesiástico 5, 14. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Eclesiástico 5, 15. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Eclesiástico 8, 4. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Eclesiástico 8, 22. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Eclesiástico 9, 24. Um grande falador é coisa terrível na cidade. Mulher que geme para dar à luz. Eclesiástico 19, 11. Há quem se cale e é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Eclesiástico 20, 5. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. Eclesiástico 20, 6. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Eclesiástico 20, 7. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Eclesiástico 20, 8. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois ele a diz fora do tempo. Eclesiástico 20, 22. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso e ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. Eclesiástico 21, 18. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. Eclesiástico 21, 21. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm. Eclesiástico 3, 31. Pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Eclesiástico 4, 29. Não sejas precipitado em palavras e, ao mesmo tempo, covarde e negligente em tuas ações. Eclesiástico 4, 34.
Se tiveres inteligência, responde a outrem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. Eclesiástico 5:14. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Eclesiástico 5:15. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Eclesiástico 8:4. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Eclesiástico 8:22. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Eclesiástico 9:24. Um grande falador é coisa terrível na cidade, peso na balança. Eclesiástico 21:28. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração. Eclesiástico 21:29. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Eclesiástico 22:8. Falar da sabedoria com um insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa, ele dirá: "Que é?" Eclesiástico 22:9. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Eclesiástico 22:33. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Eclesiástico 23:1. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Eclesiástico 27:8. Na companhia dos tolos, guarda suas palavras para outra ocasião, se de preferência assíduo junto às pessoas ponderadas. Eclesiástico 27:13. A chicotada produz um ferimento, porém a língua má quebra os ossos. Eclesiástico 28:21. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tanto quanto os que pereceram por sua própria língua. Eclesiástico 28:22. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo e que não foi atado pelas suas correntes. Eclesiástico 28:23. Protege teus ouvidos com uma sebe de espinhos, não dê ouvidos à língua maldosa e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Eclesiástico 28:28. Derrete teu ouro e tua prata, faze uma balança para pesar suas palavras e para tua boca um freio bem ajustado. Eclesiástico 28:29. Não te alongues em discursos onde não há quem os ouça. Não te engrandeças sem propósito por causa de tua sabedoria. Eclesiástico 32:6. Ouve em silêncio e tua modéstia provocará a benevolência. Eclesiástico 32:9. Em muitas coisas, porta-te como se as ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. Eclesiástico 32:12. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu, fala com sabedoria. Eclesiástico 34:9. Não te aconselhes com aquele que te arma um laço. Esconde tuas intenções àqueles que te têm inveja. Todo conselheiro dá sua opinião, mas há conselheiros que só têm em vista o próprio interesse. Estejas prevenido quando tratar-se de um conselheiro. Informa-te de primeiro quais são seus interesses,
pois ele pensa em si mesmo antes de tudo. Teme que ele plante uma estaca no solo e te diga: estás no caminho, enquanto se põe defronte para ver o que te acontecerá. Eclesiásticos 37, 7-11. Uma palavra má transforma o coração. Dela vêm 4 coisas: o bem e o mal, a vida e a morte. Sobre estas, quem domina, de contíguo, é a língua. Eclesiástico 37, 21. Não repitas o que ouvistes. Não reveles um segredo. Assim estarás verdadeiramente isento de confusão e acharás graça diante de todos os homens. Eclesiástico 42, 1. Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque é tempo mau. Amós 5,13. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Jesus Cristo. Mateus, capítulo 7, versículo 1-4. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Jesus Cristo. Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Jesus Cristo. Mateus, capítulo 15, versículo 11. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Jesus Cristo. Mateus, capítulo 15, versículo 18. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus Cristo. Lucas, capítulo 6, versículo 45. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Romanos 3, 13. Tens uma convicção? Guarda-a para ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não condena a si mesmo no ato a que se decide. Romanos 14, 22. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas somente aquela que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Efésios 4, 29. Já o sabeis, meus deletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Rejeitai, pois, toda impureza e vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios. Por grandes que sejam e embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Tiago, capítulo 3, versículo 2-6. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador desta, mas seu juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Pedro 3, 10 e 11. Sabedoria popular. É impressionante como a sabedoria popular, por meio dos convenientes e instrutivos provérbios e ditados populares, tenta nos ensinar sobre nossos erros na condução de nossas palavras e sobre o quão virtuoso é o nosso silêncio. O engraçado é que nem sempre nos dispomos a aprendê-los. O segredo é a alma do negócio. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. A palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. A língua é o chicote da alma. Há quem do boi coma a língua, mas não consegue engolir a própria. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha atirada, oportunidade perdida e a palavra proferida. Boa fama granjeia quem não fala mal da vida alheia. Em boca fechada não entra mosquito, nem sai assunto esquisito. Nunca soltes foguetes antes da festa. O mal dos outros é o consolo dos parvos. Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Palavra puxa palavra. Falai no mal que ele sempre aparece. É pela boca que morre o peixe. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem escuta, de si ouve. Quem muito fala, pouco acerta. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Se sabes o que sei, cala-te, que eu me calarei. O barulho não faz bem, e o bem não faz barulho. Vai muito do dizer ao fazer. Para falar bem, é preciso falar pouco. Por trás de maldosas acusações sempre existem fracos argumentos e ainda piores elementos. Falar sem pensar é disparar sem apontar. O segredo continua sendo a alma do negócio. Como sempre, as palavras removem montanhas quando há quem as queira tirar do lugar. Como sempre, as palavras removem as entranhas quando a língua se esquece que sabe cortar. E.A.L. Rober